Ele ficou curioso para saber que papo é esse de carro por assinatura, tá certo? E se eu te disser que você pode ter um carro zero sem entrada, sem burocracia, pagando menos que o financiamento, mesmo você vendendo o carro financiado no final e não se preocupando com absolutamente nada. Você duvida? Então eu te desafio a ficar comigo nesse vídeo e mergulhar em todas as informações sobre o carro por assinatura, sobre o processo de contratação e fazer no final do vídeo, junto comigo, um cálculo utilizando as reais variáveis de comparação da assinatura versus o financiamento. Meu nome é Lucas e eu falo aqui do time da Assinacar. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso alinhar uma informação com você que é motorista de aplicativo. O carro por assinatura ele não pode ser cadastrado nas plataformas de app de transporte, né? 99pop, Uber. Mas existe um produto específico para você que é motorista de aplicativo nas maiores locadoras do Brasil. Localiza, Movida, Unidas, todos eles têm um serviço para você que é motorista de app. Mas vamos lá. Você já reparou que a relação de consumo no Brasil tem mudado cada vez mais? Cada vez mais a gente está largando aquele sentimento de posse, né? E buscando experiências que tragam serviços e produtos que tragam experiência de conforto. Eu estou aqui, serviços como Uber, né, iFood, tem crescido, Amazon Prime, né, serviço de streaming de vídeo, tem crescido exponencialmente, porque a gente está largando essa necessidade, esse desejo de posse e focando mais na experiência, experiências que nos tragam mais comodidade. E o carro por assinatura se trata exatamente dessa experiência. A experiência de você ter um carro zero sem entrada, com cheiro de novo, não se preocupando com burocracias de emplacamento, vistoria, despachante, licenciamento. O IPVA é incluso no plano, junto com o seguro, com as manutenções, com as revisões, com assistência 24 horas, né? E com troca de pneu, troca de óleo, troca de pastilha de freio, enfim. Você vai gastar energia só colocando gasolina no carro. Basicamente, o carro por assinatura é um aluguel, né? É um aluguel anual, que diferencia do aluguel convencional, que é a diária, o aluguel semanal ou mensal, por exemplo, é que o carro é zero, o valor proporcionalmente sai aí de 30% a 60% mais barato, né, dependendo do plano, e o seguro é total. Então, se você tem aquele sentimento de posse, né, se a sua vontade real, da sua alma, é ter o seu nome escrito no documento, o carro por assinatura não é para você. Se você anda muito com o carro, tá, ao ponto de superar 3.000 quilômetros, que é a quilometragem máxima, né, permitida pelo carro por assinatura, com os planos até 3.000 quilômetros, eu posso dizer que se você supera essa quilometragem mensalmente, que o carro por assinatura não é para você. Se o custo mensal com o veículo, né, seja ele financiado ou assinado, superar 30% da sua renda mensal, eu posso dizer também que o carro por assinatura não é para você. Agora, se você tem inteligência financeira, entende que carro não é, nunca foi um investimento, e visualiza a oportunidade de pegar aquele dinheiro que você daria de entrada no financiamento, por exemplo, e visualiza a oportunidade de fazer uma aplicação mantendo o seu poder de compra, um investimento mantendo o seu poder de compra e tendo um rendimento no final do período e ainda andando de carro zero km sem se preocupar com nada, eu posso dizer que o carro por assinatura é para você. Se você quer ter previsibilidade do que você vai gastar com o seu carro, né, sabendo todos os meses qual será o valor que você tem que disponibilizar mensalmente para aquele carro, o carro por assinatura é para você. Se você quer andar de carro zero todo ano, trocar a sua máquina todo ano, cara, eu posso dizer que o carro por assinatura é para você também. Se a sua paz é a coisa que mais importa para você, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu conforto, o carro por assinatura certamente é para você. No carro por assinatura, você não tem entrada, né? Mas você tem que fazer o pagamento da primeira parcela. Muita gente confunde entrada com pagamento da primeira parcela, né? Não existe você pegar um carro,
né, nem no aluguel rent-a-car convencional e pagar depois. Então isso se aplica também para assinatura veicular. Algumas empresas já têm o carro zero à pronta entrega, né, o carro já emplacado com toda a documentação pronta, disponível já na loja. Outras empresas vão encomendar o seu carro pela fábrica, né, e o prazo de entrega desse carro ele vai ser estipulado pela fábrica e vai ser disponibilizado um carro provisório, né, do pátio do rent-a-car, da mesma categoria, o mesmo modelo, tá, para você no mesmo valor da assinatura até a chegada aí do seu 0km. Carro por assinatura se trata de um aluguel anual, de um contrato anual. E os períodos de contrato, eles vão de 12 a 48 meses. Aí tem 12 meses, 18, 20, 24, 30, 36 ou 48 meses. O período do contrato, ele define também o valor da parcela. Ou seja, quanto maior o tempo de contrato, mais barato vai ficar a sua parcela. Além de você configurar o período do contrato, você também tem que selecionar e escolher a melhor franquia de quilometragem para você. A franquia de quilometragem, ela varia de 1.000 a 3.000 quilômetros. Aí tem 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 até 3.000 quilômetros. A franquia, ela é acumulativa, né? Vamos supor que você contratou um plano de 24 meses com 2.000 quilômetros. Não necessariamente em um mês você precisa rodar 2.000 quilômetros. Você tem que entregar, na verdade, esse carro com 48.000 quilômetros, né? Plano de 24 meses, 2.000 quilômetros de franquia. Final do contrato ele tem que estar com 48.000. Essa quilometragem é aferida no final do contrato, tá? Ou seja, você pode rodar em um mês 1.000 quilômetros, no outro 3.000, não tem problema nenhum. Você tem que entregar o carro, nesse caso, do plano de 24 meses, 2.000 quilômetros, o carro com 48.000 quilômetros. E uma coisa bem legal, algumas empresas ofertam a possibilidade de você trocar dentro do seu contrato, por exemplo, de 48 meses, o carro a partir de 12 meses. Ou seja, fechou um contrato de 48 meses, chegou no 12º mês, você quer trocar de carro zero, você vai fazer o upgrade do contrato, que é basicamente você trocar o seu carro atual, depois de 12 meses, por um carro de parcela maior. Vamos supor, você contratou um Mobi Like por 48 meses. Depois de um ano, se você quiser trocar para um Argo Drive, por exemplo, você vai poder trocar. Você entrega o seu Mobi, nesse caso, né? Pega o seu Argo e renova o seu contrato de 48 meses, por exemplo. E sobre os pré-requisitos, o que as empresas avaliam, né? Obviamente que cada uma, já disse isso nesse vídeo, utiliza uma política de análise de crédito diferente, né? Mas eu posso listar aqui, resumir as principais, né? As principais regras para aprovar o seu 0km. Então, a primeira delas é o seu score. Ele vai ser analisado, né? Se você tem acima de 24 anos, seu score tem que estar acima de 400. Se você tem idade abaixo de 24 anos, seu score tem que estar acima de 500. Outro ponto é restrição. E tem empresas que aceitam restrições até 5.000, é o máximo. Outras não aceitam nenhum tipo de restrição, outras aceitam restrições até R$500. Então eu posso dizer aqui para você, se você tem restrição até 5.000, é provável que a gente consiga aprovar você. O carro por assinatura, salientando mais uma vez, se trata de um aluguel anual, certo? Você vai contratar o seu 0km sem se preocupar com nada, mas no final do contrato você vai devolver o seu 0km, tá? Não se trata de uma aquisição e o carro por assinatura não vai ser seu no final do contrato. E mesmo não se tratando de uma aquisição, se tratando de um aluguel, o carro por assinatura pode sair mais barato, pode sair mais vantajoso financeiramente do que o financiamento, num cenário onde você devolveu o seu carro no fim do contrato e aonde você vendeu o seu carro financiado no final, num cenário onde você não vai ter o carro nem assinado nem financiado. E como a teoria não vale nada sem a prática, vamos fazer agora o cálculo da assinatura versus o financiamento. Bom, tá aqui a nossa calculadora de comparação da assinatura versus o financiamento. O carro que eu vou utilizar para a gente fazer esse cálculo vai ser um Onix LT
mecânico hatch 2022. E na calculadora vão estar todos os custos que a gente tem com o carro, tá? Comparando com a assinatura, perfeito? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir a FIP do carro, o valor de mercado desse carro 0km. Então a gente vai vir aqui diretamente no site da FIP. Colocar a marca e o modelo. Onix Hatch LT 1.0 12 válvulas mecânico, flex, 0km gasolina. E tá aqui o valor FIP do carro, que é R$ 80.896. O valor do veículo, R$ 80.896. Na simulação que a gente vai fazer, a gente vai colocar uma entrada de R$ 30.000. Perfeito? Então, com a entrada de 30 mil, o valor a ser financiado, R$ 50.896. Vamos definir o custo efetivo, né, que é o juros do financiamento. O Banco Central ele tem uma tabela pré-fixada que a gente pode consultar, tá? E a gente vai vir aqui agora, taxa de financiamento, diretamente aqui da página do Banco Central. E vamos usar aqui uma taxa do Bradesco, por exemplo, que é 1,84. Então, 1,84, perfeito? Agora a gente vai fazer a simulação do financiamento. Para isso a gente também tem aqui um simulador, tá? Só a gente clicar aqui em cálculo do financiamento, que vai abrir essa página, que é um simulador aqui bem bacana para financiamento de veículos, tá? Onde a gente tem que incluir o valor do veículo, certo? Que é 80 mil. Opa. 80.896, a entrada, que é 30 mil reais. A taxa de juros, que a gente já viu que é 1,84. E o tempo a ser financiado, 48 meses, tá? Salientando que a gente está fazendo comparação com a assinatura, tá? Onde o plano é de 48 meses, 1.000 quilômetros, e a mensalidade do Onix sai em R$ 1.754,90. Então, tempo a ser financiado, 48 meses, calculando, total pago no financiamento, R$ 77.075,74. Perfeito? Vamos lá. Além disso, você tem algumas taxas, né, de burocracia, licenciamento, emplacamento, vistoria, despachante e documentação. Eu coloquei aqui R$ 600, mas pode ser bem mais, tá? Eu coloquei num cenário onde a concessionária ela vai te dar os benefícios, né, de emplacamento, né, grátis e outros benefícios. E eu joguei baixo, coloquei R$ 600 aqui, perfeito? Seguro para um carro desse, R$ 2.200 por ano. Tá? Joguei 2.200, obviamente ele vai ser mais, né? Em comparação com o seguro da assinatura, que é bem completo, ele vai ser mais, só que ele vai sofrer uma depreciação e o seguro é baseado no valor FIP, né? Na maioria dos casos no valor FIP do carro, do ano daquele carro. Então eu joguei 2.200, é uma média bacana para a gente trabalhar, tá? Vezes 4, porque 4 anos, perfeito? A manutenção, joguei super baixo. Tá? Obviamente, o carro no primeiro ano dificilmente dá manutenção, mas essa manutenção ela inclui tanto as manutenções corretivas quanto preventivas. Tá? Na assinatura, você vai ter disponível no plano as manutenções corretivas e preventivas junto com as revisões, beleza? As revisões a cada 10.000 quilômetros ou anuais, perfeito? Então, manutenção, R$ 1.000 por ano, R$ 4.000 em 4 anos, jogando super baixo. Eu podia ter aumentado isso aqui, mas esse valor vai servir para o nosso cálculo e ainda eu vou te provar que vai sair mais barato você assinar esse Onix do que você financiar com 30 mil de entrada. Perfeito? Bom, aqui tem o IPVA, mas o IPVA a gente vai chegar daqui a pouco. As revisões. As revisões anuais, tá? Eu estou incluindo aqui. Beleza? Porque dependendo do seu plano, você vai fazer 2 revisões por ano, né? Porque aí as revisões vão ser a cada 10 mil, então você vai andar mais que 20 mil quilômetros no ano,
tá? Mas vamos supor que você fez uma revisão por ano. A primeira revisão ela geralmente é mais barata, tá? A Onix deu R$500, tá? Eu consultei aqui no site da Chevrolet. Então a primeira deu 500, o restante deu 800. Pode ser diferente, tá? Isso vai depender da concessionária, vai depender como é que tá os custos previstos aí na concessionária ou numa mecânica parceira, enfim, tá? Você pode fazer revisão não só na concessionária, mas no mecânico também. Beleza? Pneu, tá? A cada 40 mil quilômetros na assinatura ele é trocado, beleza? E o pneu, jogando baixo também, tá? É um pneu bom, ele fica aí mais ou menos uns R$350 cada. Então incluí aqui também o pneu no cálculo, perfeito? Bom, agora vamos calcular, voltar aqui um pouco e calcular o IPVA do carro. Como é que eu calculo o IPVA? Primeiro eu tenho que consultar a alíquota do estado. Eu vou utilizar a alíquota de São Paulo, perfeito? E a gente pode consultar aqui nesse link qual que é a alíquota de cada estado do Brasil. A de São Paulo é 4%. Então, voltando aqui, 4%. Ele já calcula automaticamente. Então, aqui está o custo de IPVA a cada ano. O custo diminui porque o valor do carro diminui, ele deprecia, né, com o passar dos anos. O IPVA ele é calculado pela alíquota vezes o valor de mercado do ano daquele carro, tá? Então a gente já calculou aqui o IPVA. Ainda há a depreciação desse carro, tá? Quando a gente vai tratar de carro, a gente nunca tem que pensar que é um bem, que é um patrimônio. Um grande erro que a gente tem ao pensar no carro é justamente isso. Ah, mas eu vou ter ainda o carro no final, ainda vou ter um patrimônio no final. Você vai ter um patrimônio onde você perdeu dinheiro. Então não é patrimônio, não é um investimento, certo? E aqui a gente calcula a depreciação desse carro. No primeiro ano, a depreciação ela pode variar de 16% a 20%. Tá? O primeiro ano é o ano onde há mais depreciação do veículo. Beleza? Eu coloquei aqui, abrindo até a fórmula, 16% de depreciação no carro. Né? Só de você tirar esse carro da concessionária ou de uma locadora, da loja da locadora, por exemplo, ele vai depreciar aí cerca de 6%. Beleza? E no ano, mais 10%, então eu joguei 16%. Pode ser até mais, tá? A depreciação do seu carro. Primeiro ano, 16%. No segundo ano, joguei 10%. No terceiro e no quarto, 7%. Uma conta justa, tá? Uma conta que tem muita lógica, porque em média o carro ele deprecia 10% ao ano. Mas eu ainda joguei 7% do terceiro ao quarto ano, certo? Então, eu ainda estou jogando a favor aí do financiamento. Perfeito? Então, trabalhamos todos os custos que a gente tem previstos com o carro, certo? A maioria, esses são os custos, as variáveis que a gente utiliza mesmo para fazer esse cálculo, certo? E aí, no final, eu tive um custo com o carro que vale 80 mil, tá? Depois de 4 anos, um custo de R$ 135.481, certo? Ao longo de 4 anos, eu paguei pelo Onix R$ 135.451. Só que ainda eu tenho um valor de revenda desse carro, certo? E para a gente fazer esse cálculo de comparação da assinatura versus o financiamento, eu preciso vender esse carro, certo? Porque na assinatura eu não tenho mais o carro, eu devolvi o carro depois de 4 anos para a locadora. Então, aqui eu também vou vender esse carro financiado. E o valor dele de revenda, depois de 4 anos, vai ser R$ 52.895, certo? Um carro que era 80 mil, está valendo agora 52 mil. Perfeito? E aí no final eu faço a comparação do gasto total da assinatura versus o gasto total do financiamento. Beleza? No plano de 48 meses, 1.000 km do Onix LT 2022 hatch mecânico, sai na parcela R$ 1.784,90. No final, eu paguei R$ 84.235,20, certo? Vou até abrir aqui para vocês, 48 vezes esse valor, perfeito? R$ 84.235. No financiamento, eu gastei,
né, ao longo dos 4 anos, 135.481,51 com a entrada, com os juros do financiamento, com manutenção, com todos os custos que a gente trabalhou aqui. Inclusive, nesse cálculo, eu fui bem a favor do financiamento, né, jogando aí bem baixo a manutenção, jogando bem baixo aí nos custos de taxas, né, de licenciamento, emplacamento, enfim, certo? No seguro também, beleza? E aí no final eu vendi esse carro, gastei 135.481, mas eu ainda tenho um carro, ainda tenho o patrimônio, né, a ser vendido. E aí eu vendi. E nessa venda eu recebi 52.895. Só que eu gastei 135 mil, né? E no cálculo, 135 mil menos 52.895 vai dar 82.556,2. Num cenário onde eu não tenho carro. Ou seja, eu não tenho mais o carro e gastei durante 4 anos R$ 82.556. Não tenho carro e gastei esse valor para ter utilizado esse carro durante 4 anos. Bom, gastei mais assinando do que financiando. Daqui eu já posso dizer para você que a assinatura vale muito mais a pena, porque a diferença deu R$ 1.679,18. Com certeza você pagaria R$ 1.679,18 para você não se preocupar com nada, com manutenção, com IPVA, com pneu, com licenciamento, emplacamento, vistoria, né? Ter um carro zero à pronta entrega, sem se preocupar com a depreciação e, além disso, não se preocupar com a revenda desse carro. Você com certeza pagaria R$ 1.679 para você não se preocupar com isso. Você pagaria R$ 1.679 pela sua paz, correto? Mas o cálculo ainda não termina por aqui, porque na assinatura você vai pagar só a primeira parcela, tá? E vamos trazer agora para a realidade da assinatura. Você tem R$30 mil na sua mão disponível, certo? Onde você vai poder fazer a aplicação desse dinheiro em um investimento e render durante 4 anos essa grana. Para esse cálculo a gente utiliza a variável que é o custo oportunidade, que basicamente entra como um custo no financiamento porque você está deixando de ganhar um dinheiro que você poderia receber em um rendimento se você tivesse pegado aqueles 30 mil no início investido. Se você deixou de receber, então ele deixa de ser, ele se torna um custo, beleza? E para a gente calcular o custo oportunidade, eu vou utilizar aqui um simulador do Nubank, certo? Que ele traz aqui uma simulação bem bacana com vários investimentos, certo? E aí eu vou utilizar o tesouro prefixado, né? Como é que a gente vai calcular aqui o seu rendimento no final dos R$30 mil? Aqui ele pergunta, e por mês, quanto gostaria de depositar? Aqui a gente não vai depositar nada, porque a gente vai só fazer uma aplicação uma vez, né? Que é dos 30 mil, perfeito? Então eu vou apagar esse valor aqui e vou colocar os R$30 mil que serão investidos aí no início do contrato. Aqui ele não faz a referência que a gente está utilizando aqui é 48 meses, ele não faz o cálculo para 48 meses, mas eu vou utilizar a referência de 24 meses, tá? E aí, ao longo de 24 meses, os R$30 mil que você aplicaria no tesouro prefixado, por exemplo, renderia R$ 6.932,99. 24 meses, mantendo ainda o seu poder de compra, tá? Os seus R$30 mil na sua mão. Beleza? Então, vou até trazer a calculadora aqui e vou guardar esse número. R$ 6.932,99. Só que aqui a gente está falando de 24 meses, certo? E o plano ele é de 48 meses, perfeito? E ainda falta 24. Só que nos próximos 24 não vão ser 30 mil desculpa, a ser rendido mais. Vão ser 36.932. Então eu vou copiar esse número aqui. Vou incluir aqui para os próximos 24 meses. Beleza? E aí, nos próximos 24 meses, vai render mais 8.535,20.
Então, mais 8.535,20. Então, no final de 4 anos, os 30 mil reais que eu apliquei me rendeu 15.468 reais. Perfeito? Praticamente 50% daquele valor que eu dei de entrar na aplicação. Né? O tesouro prefixado é um risco menor, certo, de aplicação, e está rendendo aí 10% a 12% aí ao ano, tá? Então no final a gente teria aí 15 mil reais a 468 de rendimento, que aí entra no nosso cálculo aqui como custo oportunidade. Se eu rendi, eu somo aqui. Na verdade, eu faço a subtração, certo? Porque eu paguei para ter, né, em 48 meses 1.754 por mês, e no final me dá 85 mil de custo, né, da assinatura. Mas na verdade, com o rendimento, o meu custo com a assinatura vai ser de 68.767. Perfeito? Então a diferença nesse cenário aqui do Onix deu 13.789,01. Na verdade, eu preciso ainda corrigir, porque ainda tem, né, um imposto, que ele pode variar de 10% a 15%, certo? Diferente ao rendimento. Então, eu vou corrigir aqui agora, corrigindo aqui o meu custo oportunidade, foi de 13.921,37, certo? Tem uma diferença de 12 mil reais aí no final. Então, além de você ter gasto menos na assinatura, você teve um benefício que eu acredito que seja o mais importante para você e que não tem preço, que é a sua paz. E ainda vou fazer melhor, ainda vou trazer aqui para a parcela. A parcela desse Onix está dando R$ 1.754,90. Só que utilizando esse cálculo, utilizando o custo oportunidade, aplicando o seu dinheiro que você daria de entrada, né, e tendo rendimento no final, sua mensalidade não seria 1.754, e sim, vamos fazer o cálculo aqui, pegar aqui o total, 70 mil, dividido por 48, perfeito? Total é 70 mil, 313,83 que eu gastei, certo? No final, subtraindo, né, aquele valor de 1.754 vezes 48, subtraindo do custo oportunidade, que é 13.921, dá 70.313, e aí eu vou dividir por 48, que são o número de parcelas da assinatura do Onix, que vai dar 1.464,87, ou seja, a sua parcela do Onix é 1.464,87, perfeito? Se você não entendeu ainda como é que funciona o cálculo, se não ficou muito claro, a Assinacar tem um time de especialistas que vai entrar em contato com você, e eu vou comentar agora no final do vídeo, tá? Que vai poder te atender, fazer esse cálculo junto com você. A gente pode marcar uma call, eu posso inclusive participar dessa call, tá? Dessa reunião, e a gente bater um papo sobre isso daqui, tá bom? E a gente mostrar que a assinatura, obviamente, se você não dá mais valor à posse, se você quer realmente o carro para ser seu, ter toda a liberdade até de andar muito com o carro, acima de 3.000 quilômetros, aí realmente a assinatura não vai fazer sentido para você, mesmo que você gaste menos assinando, tá? Aqui se você visualiza esse cálculo, se você visualiza essa matemática, e se para você o conforto, a comodidade, não ter que se preocupar com todos essas dores de cabeça, né, que é ter um carro, aí sim eu posso dizer que vale para você, tá? Que a assinatura ela faz sentido para você, e o nosso time ele vai entrar em contato com você e descobrir as melhores cotações, filtrar as melhores cotações do mercado aí para você, beleza? Então, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham visualizado aqui o cálculo. De fato, a assinatura é uma cultura que vem crescendo no Brasil, é o futuro do carro zero KM no Brasil.